Vamos hoje encerrar nossa série de mensagens, a Simplesmente Igreja, a série que nós intitulamos assim para falar um pouco da vida comum da comunidade do Evangelho, que é a Igreja de Jesus Cristo, a vida ordinária, né? A vida comum, o dia a dia comum. Nós intitulamos essa série dessa forma, tendo em vista que é difícil hoje ser igreja, simplesmente igreja, em contextos onde há uma disputa no meio evangélico, no meio gospel, né? Sobre quem faz mais, quem faz melhor, quem tem o melhor grupo de música, quem tem o melhor púlpito, quem tem os melhores instrumentos, quem tem os melhores eventos. Só que a vida da igreja, em 99% de sua jornada, ela não acontece de eventos extraordinários. Ela acontece no dia a dia comum, no chão da nossa casa, na sala de casa, no nosso trabalho, entre irmãos que sofrem. E isso precisa ser valorizado, porque senão nós corremos o risco de diminuir aquilo que Deus de fato exalta, que é a simplicidade de pessoas imperfeitas que caminham com aquele que é perfeito, Jesus. E em 5 anos, irmãos, muita coisa acontece, e de fato, muitas coisas aconteceram aqui no nosso meio. Nós tivemos momentos de muitas alegrias, mas tivemos também momentos de muitas tristezas. Nós tivemos pessoas que chegaram, mas tivemos também pessoas que saíram. Ainda assim, nós seguimos firmes, juntos na missão que Deus colocou em nossas mãos, ancorados naquilo que Deus espera de nós, que é anunciar o Evangelho e fazer novos discípulos para a glória dele. Jesus, certa feita, disse a alguém que lhe perguntou: Senhor, eu posso antes ir enterrar o meu pai? Ele disse: olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo. Nós precisamos estar ancorados na verdade de que a missão de Deus, a missão que Deus nos deu, é uma missão que acontece enquanto nós seguimos em frente, enquanto nós vamos adiante. Parados, estagnados, a missão não acontece. Ela só acontece quando nós seguimos adiante. É bem verdade que muitas vezes nós nos cansamos diante dos embates da caminhada. Às vezes as circunstâncias ficam complicadas, roubam a nossa esperança, nos fazem desanimar da missão. É fato isso. Isso acontece, até sermos lembrados que Cristo é a nossa força, que Cristo é a nossa esperança, e aí então nós continuamos. Vocês já passaram por isso ao longo desses 5 anos? Vocês já passaram por momentos em que vocês disseram: não, agora chega, não dá mais. E aí então vocês são lembrados semana após semana de que não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo, de que a força não está em nós ou na nossa performance, está em Cristo. E aí então vocês de repente falam: espera aí, eu vou continuar, não tem por que eu parar, eu vou continuar, eu vou seguir em frente. Isso já aconteceu com você? É assim que os discípulos estavam após aquela triste e dolorosa sexta-feira, a sexta-feira da paixão, em que Jesus foi pendurado naquela cruz e morto injustamente por causa dos nossos pecados. A dor daqueles discípulos era tão grande que não tomou um momento, tomou um dia todo. O sábado foi de silêncio total. A dor era tão intensa que não havia palavra para ser dita.
que não havia sentimento para ser expressado, até que chegasse aquele domingo, que logo pela manhã a esperança viva chegava junto com ele, e Jesus, como havia prometido, estava ressurreto diante de todos, e aí então a sua ressurreição daria ânimo para que os discípulos seguissem firmes, vivendo a missão. Eu quero abrir com vocês no texto de Mateus 28, peço que abram comigo, texto muito conhecido, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 16, Mateus 28, a partir do verso 16. Que diz assim: ouça com fé essa palavra de esperança. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor aquiete a nossa alma, aquiete o que está à nossa volta, para que percebamos o que o Senhor quer falar conosco. Use a Tua palavra no poder do Espírito Santo, para que o nosso coração seja alimentado, para que a nossa alma seja alimentada. Nós confiamos que assim o Senhor fará. É por isso que nós já te agradecemos e oramos juntos no Teu nome. Amém. Irmãos, esse é o final do Evangelho de Mateus, e essas são as últimas palavras de Jesus que Mateus registra. Então Jesus até aqui tinha caminhado com os discípulos por 3 anos e meio. Foi uma longa jornada, foi uma longa caminhada, foi um intensivão de ensino, um intensivão de transformação, um intensivão de caminhada com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, nesse intensivo, eles aprenderam do ensino de Jesus, eles testemunharam com os próprios olhos a vida perfeita, sem pecado, que Jesus havia vivido na terra. Inclusive, eles haviam acabado de testemunhar a morte injusta de Jesus naquela cruz. Eles tinham acabado de ver o Cristo Santo ser pendurado de forma cruel numa cruz. Ele havia sido morto, sim, e como prometido, ele havia ressuscitado, porque aqui já era o 3º dia, depois daquele momento em que as mulheres vão ao túmulo de Jesus e lá só encontram suas roupas e recebem as diretrizes de um anjo. De fato, no domingo pela manhã, Jesus havia ressuscitado. E agora, no final do capítulo 28, Jesus quer reencontrar os discípulos. Aqui, de fato, ele reencontra os discípulos na Galiléia, como ele mesmo havia prometido. No versículo 10 do capítulo 28, Jesus pede para que as mulheres pudessem ir até os discípulos e dizer a eles, então, que eles encontrassem na Galiléia, porque lá eles o veriam. E aqui, Jesus marca esse reencontro para que ele pudesse dar as últimas instruções aos seus discípulos e para encorajá-los a seguirem firmes na missão. Não é fácil caminhar na missão sem o dono da missão.
sem o autor da missão, sem o alvo da missão, sem o propósito da missão. Então Jesus se certifica de encorajar os discípulos a seguirem firmes na missão. E as últimas palavras de Jesus, então, são essas que nós lemos. É a conhecida grande comissão. Jesus dá uma missão aos seus discípulos e, consequentemente, a toda a igreja. Ele mostra que eles existiam com um propósito. Eles não eram fruto do acaso. Eles não tinham caminhado com ele por 3 anos e meio para simplesmente ele morrer e depois cada um seguir o seu caminho. Não, eles existiam com um propósito na terra e deveriam dedicar suas vidas para cumprir este propósito que Jesus havia os chamado a viver, a missão de anunciar o Evangelho. Por isso que nessa manhã eu quero refletir com vocês sobre um povo em missão. Nós já falamos aqui sobre um povo que se reúne, um povo que canta, um povo generoso e agora um povo em missão. Como a grande comissão nos encoraja a cumprir a missão de fazer discípulos e como podemos cumpri-la em nossa vida comum, sem ter que sermos enviados para a Ásia, para a África, para a Europa, para qualquer outro lugar. Como é que nós podemos cumprir a missão no nosso dia a dia comum, sendo simplesmente igreja? Essa é a nossa proposta nessa manhã. E o texto começa nos ensinando aqui, nos mostrando que um povo em missão, ele recomeça em meio às dificuldades, por causa de Jesus. Quando nós falamos de missão, logo nós pensamos em pessoas extremamente capacitadas, pessoas que são quase semideuses, né? Super-heróis que estão servindo a Jesus. Só que a missão ela não acontece com super-homens e super-mulheres, não. A missão que atravessou Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra e chegou até nós hoje, ela acontecia com homens comuns, que inclusive estavam passando por momentos difíceis, e agora eles recomeçam ao irem até Jesus. O texto diz isso no versículo 16 e no versículo 17. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então veja bem, os discípulos foram para a Galileia, de Jerusalém para a Galileia, porque Jesus mesmo havia designado a eles, para que eles fossem lá e pudessem ver Jesus. Então eles voltaram para a Galileia. A Galileia é o lugar onde tudo havia começado. É o lugar onde os discípulos haviam sido chamados pela primeira vez, quando eles ainda estavam limpando redes. Eles haviam sido chamados pela primeira vez, quando ainda estavam trabalhando na pesca. A Galileia foi o lugar onde tudo começou na vida dos discípulos. Agora, os discípulos estavam marcados por inúmeras situações da caminhada. E o texto diz que quando eles chegam e veem Jesus, uns o adoraram, outros duvidaram. Irmãos, nós vivemos numa cultura de perfeccionismo, onde tudo tem que ser perfeito e nós precisamos fazer tudo com perfeição. Se falhamos, já estamos fora, não servimos mais. Mas o Evangelho não é como a era que nós vivemos de perfeccionismo. O Evangelho nos chama a novos começos. O Evangelho nos chama a começar de novo. Mesmo após a fuga na sexta-feira dos discípulos, porque todos fugiram e abandonaram Jesus.
mesmo diante do silêncio do sábado, Jesus ainda marca um encontro com estes homens falhos, com o propósito de ajudá-los a recomeçar. Você se identifica com estes que adoraram a Jesus, que de fato ainda permaneciam confiantes, estavam em pé, estavam vivos, estavam caminhando? Ou você se identifica com aqueles que duvidaram, que estavam mostrando suas fraquezas, revelando que sim, eles caminhavam com Jesus, mas ainda havia muita coisa incerta na sua caminhada? O texto de Mateus é honesto conosco, quando mostra que ambos estavam ali, tanto aqueles que estavam fortalecidos, quanto aqueles que ainda estavam enfraquecidos, que estavam em um momento de dúvida. Jesus, ele não excluiu aqueles que estavam em um momento de fraqueza, pelo contrário, ele os incluiu na missão. Talvez, irmãos, nos últimos anos, você pode ter tido momentos de dificuldade, embaraço, de dúvida na caminhada, mas a dúvida não anula o chamado que Jesus tem para a sua vida, para recomeçar. A dúvida não anula a maneira que Jesus olha para você, como alguém útil. Você não é inútil no reino de Deus, porque o reino de Deus é de Deus, e quem dá as ordens é Deus, e quem dita as regras é Deus, não somos nós. Então talvez nós passamos por momentos difíceis nesses últimos anos, e sim, falhamos, duvidamos, deixamos de lado muita coisa, mas Jesus continua a nos chamar para Galiléia. Ele nos dá a oportunidade de novos começos em meio às dificuldades. Ele nos chama para Galiléia para nos lembrar de uma coisa, que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. O povo de Deus precisa aprender a entender que de fato a missão é de Deus, ela acontece por causa de Deus, e o objetivo final é a glória de Deus. Então sempre que nós nos enfraquecermos, nós precisamos nos lembrar que Jesus está lá na Galiléia, para nos ajudar a começar de novo. Então, pensando no contexto da nossa igreja, que neste mês completa 5 anos, eu acho que celebrar estes 5 anos aqui é um convite para olharmos para trás e ver que Jesus continua nos chamando para os montes de recomeço. Ele continua agindo para que nós recomecemos. Talvez você tenha chegado hoje aqui desanimado, pensando que as suas dificuldades e imperfeições te afastam de Deus, mas veja, Jesus comissionou homens que ainda estavam sendo alinhados em sua caminhada. Jesus chamou homens que estavam num processo de transformação na caminhada. Então, o novo começo em nossa vida não depende da nossa perfeição, e isso é muito bom, porque em algum momento nós vamos falhar, em algum momento nós vamos tropeçar. O novo começo na nossa vida, ele só depende da nossa obediência, de estarmos com Jesus, onde Ele deseja que estejamos. Então, se você falhou no passado, hoje o Senhor da missão te chama para um novo começo. A nossa força não vem da nossa perfeição, mas da nossa prontidão em estarmos com Ele. Por isso, recomece hoje em Jesus. Se você está ouvindo hoje esta mensagem, recomece hoje em Jesus. Só que o texto, ele ainda continua nos mostrando que um povo em missão, ele se alicerça na autoridade de Jesus e não na autoridade dos homens. Os discípulos aqui estavam em um momento difícil. Eles tinham acabado de perder o mestre que havia caminhado com eles por 3 anos e meio.
Então agora eles estão diante dele novamente, ressurreto. E aqui Jesus mostra para eles qual era o alicerce da missão. Será que eles iam depender de alguém na terra para caminhar em missão? Será que os pés deles precisavam estar ancorados em alguma pessoa na terra para que eles cumprissem a missão? É bem provável que os discípulos estivessem aqui se sentindo incapazes de fazer qualquer coisa. Mas o texto diz, no versículo 18: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus os chama para Galiléia, para um novo começo. E agora Jesus fala para eles onde é que os pés deles estariam alicerçados para que eles seguissem na missão. Jesus dá uma garantia para eles de que toda a autoridade nos céus e na terra estavam nas mãos de Jesus, e era por causa disso que eles deveriam caminhar. Por que Jesus diz isso a eles? Porque estes homens, como todo bom judeu da época, eles esperavam um rei que viria para reinar para sempre. Inclusive tinha uma profecia no texto de Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: aqui Daniel está recebendo uma visão de alguém que recebeu autoridade, glória e o reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é o domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então o povo judeu esperava de fato um rei que reinaria para sempre, que todos os povos de todas as línguas, tribos e nações se curvariam diante dele, e o seu reino era eterno, jamais seria destruído. E Jesus está chegando diante dos discípulos e dizendo: olha, eu sou o rei que vocês esperavam. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Eu sou o alicerce de vocês hoje e sempre. Vocês jamais ficarão abandonados. Vocês jamais dependerão de algum homem para cumprir a missão, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e é com base nessa autoridade que vocês cumprirão a missão. Então, irmãos, o alicerce da missão não estava aqui no quão bons os discípulos eram, e nem no quão mal eles se encontravam naquele momento. O alicerce da missão estava exclusivamente na autoridade, no poder, no domínio e na majestade de Jesus. O alicerce de um povo que caminha em missão é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Irmãos, nós vivemos em uma era de autoridades fragmentadas, onde todos tentam trazer uma segurança para as pessoas, mas no final das contas, ninguém consegue trazer segurança nenhuma. Nós vivemos numa era de instituições em crise, inclusive as igrejas, instáveis, vivendo uma montanha russa, ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui. Nós não poderíamos depender dos nossos esforços e da nossa performance. As pessoas estão ansiosas, desesperadas, porque não sabem em quem confiar. Contudo, nós precisamos nos lembrar que a igreja, ela não pertence às lideranças que ela tem, ela não pertence aos fundadores dela, mas àquele que governa sobre o caos político, sobre o caos social e sobre o caos espiritual, Jesus Cristo. A igreja tem um dono, Jesus. A igreja tem um Senhor, Jesus. A igreja tem um rei, Jesus. A igreja tem uma estrela que brilha, Jesus. Tudo que nós somos e fazemos é por causa de Jesus, na autoridade de Jesus.
o filho do carpinteiro de Nazaré, que deu sua vida para perdão dos nossos pecados e que ressuscitou naquela manhã de domingo e está assentado à direita de Deus para ser o alicerce de todo o seu povo em toda a história, para que o seu povo continue caminhando em missão. Alguém já disse que a obra de Deus, ela começa difícil, ela se torna impossível, e aí então depois acontece. Talvez esse era o pensamento dos discípulos aqui. Ela começou difícil, porque Jesus chamou eles à mudança. Ela se tornou impossível, porque agora Jesus morreu. Mas ela acontece, porque ela não dependia dos discípulos, ela dependia da autoridade de Jesus Cristo nos céus e na terra. Jesus mostrou que não era pela força, pelos méritos ou pelos deméritos, pelas fraquezas, não era por nada disso, é porque toda a autoridade estava nas mãos dele, nos céus e na terra. E aí eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, onde é que você tem buscado a sua segurança? Qual é o chão firme que você tem pisado? Se a nossa missão dependesse do nosso talento, da nossa energia, ou se a missão fosse um fracasso por causa das nossas instabilidades, nós já teríamos parado há muito tempo, irmãos. Só que a missão acontece e é sustentada pela força e pelo poder de Jesus Cristo, não por nossa capacidade de dar conta de tudo, ou por nossa incapacidade de não dar conta de nada, é exclusivamente pela autoridade de Jesus. Por isso eu quero convidá-lo e encorajá-lo, descanse na autoridade de Jesus, descanse na autoridade de Jesus. Os embates da nossa caminhada ao longo dos anos não são e nunca serão maiores do que o Senhor da igreja. Pense em tudo que nós já vivemos aqui, nós já vivemos muita coisa, irmãos. Não se enganem por olhar essa pequena igreja aqui, nós já vivemos muita coisa, só que jamais, nada do que nós vivemos será maior do que o Senhor da igreja. Só Ele tem autoridade, e se Ele tem autoridade, o que acontece? Nós temos segurança para avançar. Se Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra, nós podemos seguir em frente quando nos sentimos pequenos, quando nos sentimos incapazes. Então tenhamos Jesus como o nosso único alicerce na missão. Eu já me frustrei com pessoas, todo mundo sabe, eu comecei a caminhar com o Levi aqui, que foi o meu melhor amigo de caminhada, meu discipulador, meu companheiro de lutas e de jornada. Quando ele foi embora daqui, para mim foi como se tivesse acabado, doeu. No começo eu não senti muito, mas depois doeu. Eu falei, nossa, acabou. Como é que eu vou caminhar agora? Como é que vai? A nossa jornada não depende das pessoas, irmãos. Ela depende de Cristo. A missão, ela acontece em comunidade, sim. Mas no final das contas, se não tem comunidade, aquele que é fiel no pouco, ele continua caminhando na autoridade de Jesus Cristo. Quantos irmãos nossos que estão hoje, nessa manhã de domingo, talvez no local que ele está, seja noite ou ainda madrugada, mas sozinhos, para anunciar Cristo, para um povo onde ainda não tem igreja, onde ainda não tem recursos, onde ainda não tem pessoas para auxiliá-lo na caminhada, mas eles estão lá por causa da autoridade de Jesus Cristo, e eles seguirão lá por causa da autoridade de Jesus Cristo. Por isso, tenha em sua vida, em sua caminhada, Cristo como o alicerce, o fundamento da missão que Ele te deu nessa terra. Mas o texto ainda continua nos ensinando, e ele nos mostra que um povo em missão agora cumpre a missão
no dia a dia comum, na vida ordinária, na vida comum. Aqui agora, nos versos 19 e a primeira parte do versículo 20, Jesus vai falar qual é a missão da igreja, qual era o papel dos seus discípulos na terra e como essa missão seria cumprida. No versículo 19 ele diz o seguinte: portanto, e esse portanto está ligado a toda a autoridade, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante que muito se enfatizou aqui o id, vão, só que o imperativo mesmo, aqui a ordem, não está em ir, está em fazer discípulos. A ordem de Jesus é: façam discípulos. Então, o vão, ele acompanha a ação. O ato de fazer discípulos acontece enquanto nós estamos indo, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos vivendo. E é isso que Jesus está dizendo, que eles deveriam fazer discípulos enquanto caminhavam, enquanto viviam suas vidas onde Deus os havia colocado para viver. Jesus deu para a igreja a missão e a responsabilidade de fazer discípulo onde ela está. E isso não anula o fato de que alguns dentre nós vão ser especificamente enviados para alguns lugares. Mas enviar alguns não supre a necessidade de fazermos discípulos onde estamos. Então, o discipulado aqui ele deveria acontecer na vida comum, quando os discípulos de Jesus pregassem o Evangelho, aquelas pessoas passassem a crer que a morte de Jesus era suficiente para perdão de pecados e para a salvação eterna de suas almas. E aí então eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinados a crescer e a amadurecer na fé, por meio do ensino que Jesus havia dado aos seus discípulos. É o que o texto diz agora no verso 20: vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora ajudem-os a crescer na fé. Como? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então, irmãos, a missão, ela não é um evento no calendário da igreja. Ela deve ser um estilo de vida que permeia todas as esferas da nossa vida. Fazer discípulos é uma ordem que Jesus nos deu. Se você faz, você é obediente. Se você não faz, você é um desobediente à ordem de Jesus. E ela deve acontecer enquanto nós estamos indo. Significa que é quando nós estamos no café da manhã da família. Significa que é quando nós estamos no ambiente de trabalho. Significa que é quando nós estamos no grupo de amigos, na vizinhança. Nós precisamos viver em missão no nosso dia a dia. Porque como ouvirão? Como ouvirão? Essa frase te lembra alguma coisa? Como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo, falando aos romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que os nossos vizinhos, como é que os nossos familiares, como é que os nossos amigos, como é que os nossos colegas de trabalho ouvirão se nós não anunciarmos a Jesus Cristo para eles onde nós estamos? Porque eles não vão ser salvos por osmose. Bom, eu estou salvo aqui, eu fico perto deles, vai transferir salvação. Não, eles vão ser salvos pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então eles precisam ouvir que são pecadores, mas que há salvação para os seus pecados. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Há vida eterna em Jesus. Se arrependam, creiam em Jesus. É assim que eles serão salvos. Então, falar de Jesus para as pessoas do nosso ciclo enquanto estamos indo, sabe o que mostra? O cumprimento do maior mandamento.
amar a Deus e ao próximo. Nós amamos a Deus, e porque amamos a Deus, nós compartilhamos dele com o próximo. Essa é a nossa missão. Como é que você tem usado a sua rotina para apontar Jesus Cristo? Como é que você tem usado o seu dia a dia para apontar Jesus Cristo? Ser um povo em missão não exige que você mude de cidade, mas que você mude o seu propósito de viver na cidade. Não exige que você mude de bairro, mas que você mude o seu propósito de vizinhança naquele bairro. Não exige que você mude de profissão, mas que você mude o alvo, o objetivo da sua profissão. Porque Deus te usará onde você está. Foi assim com a mulher samaritana, lá em Samaria. Ela foi encontrada naquele poço, foi encontrada e salva por Jesus Cristo. E aí então, ela sai falando e pregando o Evangelho e convidando as pessoas para irem até Jesus e verem com os seus próprios olhos que ele estava lá para salvar pecadores como eles. Foi assim com aquele homem endemoniado em Gadar, o endemoniado gadareno. Ele teve aquela legião de demônios expelida do seu corpo, e aí então ele queria entrar no barco junto com Jesus e com seus discípulos. Jesus fala para ele: você não, você fica e anuncia em toda a Decápolis, 10 cidades, em toda a Decápolis, o quão maravilhoso Deus foi com você. E aquele homem ficou lá. Foi assim que aconteceu com aquele cego em Jericó, que quando teve a sua visão, ele não conseguiu guardar, ele precisou compartilhar. O filho de Davi está aqui. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele me curou. Foi assim que aconteceu com Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, aquele homem morto, e no 4º dia, ressurreto, para a glória de Deus. E todos ouviam das maravilhas de Deus, do quanto Deus havia feito naquele lugar. Então talvez ao longo dos anos, meu irmão, minha irmã, você pensou que a missão só poderia ser cumprida, ou era responsabilidade daqueles que são enviados para um lugar específico. Mas hoje você está sendo lembrado e lembrada que a missão é responsabilidade de todos os discípulos de Jesus, e deve acontecer onde Ele nos plantou para viver enquanto estamos indo. Que o nosso sucesso, irmãos, sucesso da nossa caminhada na missão, não seja medido pelos números de pessoas que se achegam à igreja, não pode ser medido por isso, mas que eles sejam medidos pelo número de vidas que são transformadas pela presença de Cristo em nós na segunda-feira, enquanto nós estamos no nosso trabalho, na mesa da nossa casa, pela quantidade de vidas que são transformadas no nosso ambiente de trabalho, no nosso ciclo de amigos de escola. Esse é o sucesso da missão de um cristão, é vidas que são transformadas de segunda a sexta, vidas que são transformadas porque nós estamos ali, porque há um discípulo de Jesus ali, que nós possamos guardar isso no nosso coração. E por fim, irmãos, o texto ainda nos mostra que um povo em missão, ele tem a sua segurança na presença eterna de Jesus no meio deles. A segurança de que nós podemos cumprir a missão não é força, habilidade, talento, capacidade e performance. Não é. A segurança é a presença contínua de Jesus no meio do seu povo, no meio de sua igreja e na vida de cada um dos seus discípulos. É o que a segunda parte do versículo 20 diz. O próprio Jesus diz: vocês vão, façam discípulos, ensinem, porque eu estarei sempre com vocês. Então significa que o Senhor vai estar até quando? Até o fim dos tempos.
Essa é a promessa que Jesus dá para o seu povo que vive em missão. Talvez o seu povo não vai ter muita grana não, mas vai ter a presença de Jesus com eles. Talvez a alegria não vai voltar assim muito rápido não, mas a presença de Jesus vai estar com eles. Talvez a força vai acabar logo no começo da jornada, mas a presença de Jesus estará com eles. Irmãos, nós vivemos na era da solidão acompanhada. Sabe por quê? Porque nós nunca estivemos tão conectados e sozinhos ao mesmo tempo. Nós estamos conectados com o mundo todo, mas sozinhos ao mesmo tempo. E Jesus, ele termina a grande comissão combatendo a solidão, irmãos. A solidão na vida do seu povo, a solidão na vida dos seus discípulos. Muitas vezes, meus irmãos, por servir na igreja nestes anos, você pode ter se sentido invisível. Você pode ter se sentido aos professores do Ministério Infantil, né, que não estão aqui, mas você pode ter se sentido sozinho na escala do Ministério Infantil. O Marcelo está aí, deu aula sozinho um tempão, sozinho no Ministério Infantil. Você pode ter se sentido sozinho na limpeza da igreja. Você pode ter se sentido sozinho no louvor. Quanto tempo nós cantamos com uma pessoa aqui só? Um só. Quanto tempo? Quanto tempo? Você pode ter se sentido sozinho no ensino. Quanto tempo levou para Deus levantar um líder aqui na igreja até que eu pudesse ter um respiro? Quanto tempo? Nós nos sentimos sozinhos na missão, enquanto cumprimos a missão. Só que sabe o que é interessante? Que quando nós estamos aparentemente sozinhos na missão, Jesus se revela presente. Sabe por quê? Porque quando Ele nos envia, nós não vamos sozinhos, Ele vai com a gente. Então, quando você foi e esteve lá, Ele esteve com você. Quando você fez aparentemente sozinho, Ele fez com você. Você nunca deu um passo em direção a alguém no cumprimento da missão, sem que Ele estivesse ao seu lado. A solidão é uma mentira que o cansaço, as dores, a luta, o sofrimento contam para mim e para você, enquanto nós cumprimos a missão, porque nós nunca estaremos sozinhos. Jesus está conosco. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Deus disse ao seu povo: olha, sigam firmes, porque eu nunca os deixarei, eu jamais os abandonarei. Mas o cansaço, a tristeza, contam para nós que nós estamos sozinhos, mas é uma mentira, porque nós nunca estaremos sozinhos. Ao longo dos anos, irmãos, enquanto alguns de vocês viviam suas vidas em missão, vocês perderam o emprego, vocês perderam entes queridos, vocês perderam recursos financeiros, vocês perderam a saúde, mas vocês estavam ancorados na promessa: eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Porque essa promessa, ela não é só para quando nós estamos evangelizando alguém, ela é para todos os momentos da nossa vida, inclusive para os dias de dor e de tristeza, inclusive para quando os recursos financeiros vão lá no chão, para quando nós quebramos financeiramente, para quando casamentos estão sendo desfeitos, para quando a alma está abatida. Estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então a missão continua, irmãos, porque Ele está presente, mesmo quando nós não temos mais força para caminhar. É por isso que a missão acontece. É assim que nós vivemos em missão. É por isso que nós seguimos em frente.
nós só seguimos em frente porque Ele está conosco. Então, queridos, eu quero concluir lembrando vocês que ao celebrarmos estes 5 anos, a grande comissão de Jesus está olhando nos nossos olhos e nos fazendo um convite libertador. Siga e recomece. Siga na simplicidade. Siga comprometido. E siga por causa da confiança da presença de Jesus. Porque muitas vezes, ao longo desta jornada, nós fomos tentados a acreditar que para sermos uma igreja relevante na cidade, nós precisaríamos de uma estrutura gigantesca, nós precisaríamos de estratégias bem elaboradas, nós precisaríamos de um exército de pessoas perfeitas. Mas o texto de Mateus nos mostra algo bem diferente. Ser simplesmente igreja não é sobre fazer coisas extraordinárias para Deus, é sobre permitir que o Deus extraordinário faça a sua obra através de pessoas comuns, como eu e você. É Deus que faz, irmãos, é Deus que faz. Essa precisa continuar sendo a nossa segurança. Por isso eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, volte à simplicidade. Volte a adorar a Jesus com o coração de quem sabe que é falho, mas sabe que é muito amado por Deus. Volte a olhar para os seus vizinhos como aqueles que precisam de um discípulo de Jesus por perto. Por que Deus te colocou para morar na Samambaia? Por que Deus te colocou para morar na Vila Graziani? Por que Deus te colocou para morar na Vila Moscone? Por que Deus te colocou para morar no Jardim Europa? Por que Deus te colocou para morar na roça? Por que Deus te colocou para morar em todos os lugares que nós moramos aqui? Por quê? Porque os nossos vizinhos precisam de um discípulo de Jesus por perto. Nós precisamos ser discípulos de Jesus que estão ali, ao lado dos nossos vizinhos. Voltemos a descansar nas promessas de que nunca, em hipótese alguma, serviremos a Deus sozinho enquanto estamos em missão. Nós não somos uma empresa, nós não somos um clube social, nós não somos um evento, nós somos um povo em missão, nós somos a família da fé, nós somos, pela graça de Deus, simplesmente igreja. É assim que eu quero que você reflita sobre quem nós somos e por que nós estamos aqui. Que Deus, no poder do Espírito Santo, faça desse 5º ano da nossa igreja um marco para os próximos anos. Que o Senhor seja sempre conosco.